Atenção, você que tem uma doença grave ou conhece alguém que tem uma doença grave, você sabia que essas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda em suas aposentadorias ou pensões? E independe se a aposentadoria ou pensão é do INSS, do regime próprio, por exemplo, servidor público, se é militar ou ainda se recebe uma aposentadoria complementar do banco, PGBL, VGBL, não importa. Se a pessoa está recebendo aposentadoria ou pensão e tem o desconto do imposto de renda e é portadora de doença grave, ela tem direito à isenção desse imposto e, além disso, à restituição desses descontos. Ela tem direito a receber os atrasados do que ela pagou e não deveria ter pago. Quais são as provas para ter acesso a esse direito? Vamos lá. É muito importante, você que está aqui me assistindo, que conhece alguém que tenha uma doença grave, alguém que acabou de receber um diagnóstico, que está aposentado, mas acabou de receber um diagnóstico, ou que recebe uma pensão, está doente, está com uma doença grave. Ele saber, é importante que essa pessoa saiba que se ela estiver recebendo aposentadoria com desconto do imposto de renda, aposentadoria ou pensão, ela tem direito à isenção. E, além disso, receber a restituição do que foi descontado a título de imposto de renda, ela tem direito à restituição desses valores. Então, ela pode receber de volta esses valores. Olha só, que maravilha, que acalento para essas pessoas, essas famílias, que além desse diagnóstico cruel, triste de uma doença grave, ela vai ter esse acalento de ter uma despesa a menos aí desse desconto do imposto de renda, além de receber, se está sendo descontado há bastante tempo o imposto de renda e ela já está com essa doença desde determinado período, claro que isso vai depender da prova do relatório médico, ela tem direito a restituir esses valores. Então pode ser que você tem uma doença grave, o seu amigo está aposentado, está tendo esse desconto, tem um dinheiro para receber. Então vamos lá, quais são as exigências para que a pessoa portadora de doença grave possa ter a isenção do imposto de renda e o pagamento do que já foi descontado desde o diagnóstico. Quais são os requisitos exigidos pela lei? Tá? Lembrando que essa lei ela já existe desde 1988 e muita gente ainda não sabe. É a Lei 7.713, desde 1988 existe essa lei, ou seja, aí 30 anos a lei existe, muita gente não sabe, muita gente tem direito e não sabe. Vamos lá aos requisitos. O que precisa para ter direito? Primeiro, um relatório médico com CID da doença. Daqui a pouquinho a gente vai falar das doenças, mas precisa do CID da doença grave. Então vamos lembrar, não é qualquer doença, é uma doença grave e eu vou passar para vocês aqui as doenças previstas na lei. Primeiro, relatório médico atualizado, constando a data do início da doença, a doença grave com CID dessa doença. Tem que ter a CID da doença. Então, se você tem a doença grave, por exemplo, você é portador de um câncer ou portador do HIV, da AIDS, que é uma das doenças que está no rol da lei. Você precisa de um relatório médico comprovando que você tem a doença e desde quando foi diagnosticado. O importante é você solicitar ao especialista que te trata da sua doença, o seu médico de confiança, para que ele faça esse relatório médico. Então, relatório médico com CID da doença. Segundo requisito é que você seja aposentado ou pensionista, pode ser do INSS, pode ser do serviço militar, pode ser de uma previdência complementar, não importa. É uma aposentadoria ou uma pensão, tem direito à isenção. Tem a doença grave, tem direito à isenção. Basta comprovar. E o acesso não é automático. Ele não vai pedir no INSS, ele vai conceder. Pode até ser que ele conceda, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é você contratar um especialista em direito previdenciário, assim como eu que venho atuando na área há mais de 23 anos, lutando pelos direitos sociais, trazendo a melhor renda de aposentadoria e pensão para os meus clientes. Também faço isenção de imposto de renda em caso de doenças graves. Então você vai contratar um especialista para que ele reúna a documentação necessária e faça a solicitação direto na justiça. Não adianta só pedir no INSS, porque o INSS ele não vai pagar a restituição, ou seja, o valor que já foi descontado nos meses anteriores. Tem gente que está aí tendo já o desconto há mais de ano, descontando o imposto de renda, tem a doença grave há bastante tempo e
não sabe que tem direito a restituir, receber de volta o que foi descontado porque foi indevidamente. Ela estava com a doença e estava sendo descontado o imposto de renda. Então é importante que faça valer o direito. Nada é automático, você precisa ajuizar um processo juntando a documentação necessária, comprovando o seu direito para que você possa usufruir da Lei 7.713, essa lei que já existe há tanto tempo. Recentemente, um militar recebeu mais de 600 mil reais, porque ele estava tendo desconto há bastante tempo na sua aposentadoria e ele teve um processo ganho na justiça, somente na justiça, com um especialista. Faça da forma correta valer o seu direito. E outro fundamento muito importante que você deve saber, esse tipo de ação não precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal, não precisa de decisão favorável do STF, assim como a revisão da vida toda. Não é uma revisão, é uma ação de restituição e isenção mesmo do pagamento do imposto de renda em caso de doenças graves. São esses os critérios. Por que o INSS, por que existe esse desconto do imposto de renda, né? Como que funciona isso? Então, assim, as pessoas que recebem mais de 2 salários mínimos, ou seja, mais de R$ 2.800 mensais, elas já vêm descontado direto na fonte, vem descontado lá no extrato. Quando você puxa o extrato de benefício no site do meu INSS, vem descontado o valor do imposto de renda para essas pessoas que recebem acima de R$ 2.800. Então, esse desconto somente para as pessoas que têm doenças graves, como é o tema desse vídeo de hoje, essas pessoas têm direito à isenção, a não ter mais esses descontos e, além disso, receber de volta o que já pagou. Mas vamos às doenças? Quais são as doenças? Quais são esse rol de doenças? Eu vou mostrar na tela aqui para vocês quais são as doenças que permitem essa isenção. Vamos lá? As doenças graves que estão nesse rol que determinam a concessão da isenção do imposto de renda são as seguintes: a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a alienação mental, como, por exemplo, o Alzheimer, a demência, a esquizofrenia, entre outras. As cardiopatias graves. Tem que ter no laudo que a cardiopatia é grave. Cegueira, inclusive a monocular. As pessoas que têm cegueira de um dos olhos. Contaminação por radiação. Doença de Paget em estágio avançado, esclerose múltipla, ostite deformante, espondiloartrose anquilosante, hanseníase, hepatite grave, ou seja, doença grave no fígado, moléstia profissional. Essas moléstias profissionais incluem-se aqui as LER, as DORT, neoplasia maligna, câncer, nefropatia, doença grave no rim, paralisia irreversível e incapacitante, e a tuberculose ativa. Então, são todas essas as doenças previstas na lei em que são consideradas doenças graves e trazem o direito à isenção para os aposentados e pensionistas, seja de qual for o regime, a não ter mais os descontos nos seus benefícios de aposentadoria ou pensão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos para que eles tenham informação, seus familiares. É sempre importante estar divulgando, porque você pode trazer mais qualidade de vida para essas pessoas que estão num momento tão difícil, que é o diagnóstico de uma doença grave. Vamos amenizar a dor e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que ela tenha mais condição, né? E se você ainda não me segue, curta, compartilha, segue aqui para que você tenha sempre os meus vídeos, porque conhecimento é poder e pode salvar vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.